Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem assistindo às aulas, né? Como eu sempre digo, vamos ter fé que a gente vai passar por isso bem, tá bom? Gente, hoje a gente vai ter uma aula bem bacana sobre os sinais de pontuação e os tipos de frase. Olha aqui no slide que eu comecei, ó, tipos de frase, sinais de pontuação. Esse assunto, deixa eu ver aqui no seu livro, ó. Aqui no livro está na página 40. Pega aí o teu livro, coloca aí na página 40 para a gente começar a estudar. Mais uma vez, eu sei que vocês já sabem sobre sinais de pontuação e tipos de frase. É como eu digo, o sexto ano a gente está fazendo uma revisão geral do que vocês já aprenderam lá atrás, tá bom? Então fica até melhor, né? Fica até mais fácil. Caso vocês não entendam o assunto, fala comigo no WhatsApp que eu respondo, tá? Professora, eu não entendi direito isso, aquilo, na videoaula não ficou muito claro. Só é me chamar que eu atendo, tá bom? Então vamos começar. Ó, já pensaram para que servem os sinais de pontuação? Olha os sinais aqui, ó, dois pontos, interrogação, exclamação, travessão, vírgula, ponto final e reticências. Para que eles servem? Já pensou, gente, se na língua escrita não tivesse o sinal de pontuação, como seria? Como será que nós colocaríamos os nossos pensamentos através da escrita? Então, o sinal de pontuação serve justamente para a gente dar uma pausa, para a gente dar uma entonação, para a gente dizer que uma frase acabou. Ele serve na escrita para você demonstrar aquilo que você consegue demonstrar na oralidade. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, aí eu não vou falar assim, gente, agora, vírgula, eu vou falar isso, dois pontos. Não, eu vou falando e vou dando as pausas e vou começando novas frases, mas na escrita não, porque a gente tem que deixar registrado. Então, os sinais de pontuação é um registro, tá bom? Um registro para a escrita. Olha aí o que vem aí. Acesse recursos da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, que só estão presentes na oralidade. O que é oralidade, gente? Na fala. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Esses também são usados para destacar palavras, expressões, orações, esclarecer o sentido das frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambiguidade. Como assim dissipar? É acabar. Ambiguidade, duplo sentido. Então, para não ter duplo sentido na escrita, a gente também usa os sinais de pontuação, tá bom? Ó, eles são recursos próprios da língua escrita, como eu já falei, e serve para caracterizar o seu pensamento. Vamos dar uma olhada nessas frases. Olha aí, gente, essas frases, ó. Olha a primeira. Esse juiz é corrupto. E olha a segunda. Esse juiz é corrupto. Quando a gente fala essa frase colocando a vírgula, esse, é como se eu estivesse falando assim, ó, esse juiz é corrupto. Eu estou falando que uma pessoa é corrupta. Olha aqui a explicação embaixo. Alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Então você está falando, esse juiz é corrupto. Não é o juiz que é corrupto, é você dizendo que outra pessoa é. Por que eu sei? Por causa da pontuação, por causa da vírgula. Agora essa outra, esse juiz é corrupto. Quando eu falo assim, sem nenhuma vírgula, eu estou afirmando que o juiz é corrupto. Então, essas frases servem para vocês verem como é importante a pontuação, né? Para a gente poder entender o que a pessoa quer dizer através da escrita. Para isso serve o sinais de pontuação, beleza? Então vamos conhecê-los. Fácil, gente, muito fácil. Isso tudo, do jeito que está no seu livro, eu coloco no slide para não haver nenhum problema de comunicação, tá bom? Os mesmos exemplos, as mesmas coisas, certo? Vamos lá. Quais são os sinais? Ponto final, olha o ponto aí. Para que serve? Para indicar o término de uma frase. Você acabou de dizer alguma coisa, você coloca o ponto final. Exemplo, recebi um convite para a festa. Ponto final, acabou. Fácil, né? Para que serve um ponto de interrogação? Para você usar em frases interrogativas, ou seja, em perguntas. Toda vez que vocês forem escrever alguma pergunta, vai usar o ponto de interrogação se a pergunta for direta. Ó. Onde fica o ponto de ônibus? Ponto de interrogação. Tá bom? Ponto de exclamação, ó, como ele é. Ele serve para quê? Ele serve para indicar uma ordem, um susto, uma surpresa, uma raiva. É usado em frase exclamativa ou imperativa. Exemplo, que dia lindo você tá.
assim, surpreso com o dia, que ele tá tão lindo, então, ponto de exclamação. Terminei a tarefa agora. Nossa, então você também tá até surpreso que você terminou a sua tarefa. Então, ponto de exclamação. Tenho certeza que esses 3 pontos vocês usam bastante, né? Ah, os 2 pontos. Para que serve 2 pontos? Já pensaram quando a gente está fazendo uma produção textual? Para que serve? Ó, destaca a informação que vai ser apresentada na sequência do texto. Por exemplo, escute isso, 2 pontos, não se atrase. Então, esses 2 pontos vai acrescentar uma informação. Quando for assim, você usa 2 pontos. Outra coisa, para que serve 2 pontos? Para introduzir a fala de um personagem. Quando vocês vão escrever uma fábula, por exemplo, que você vai colocar a fala de alguém, você coloca 2 pontos. Ó, o professor falou, vamos começar a aula. E aqui eu aproveito para mostrar o travessão. Tá vendo o travessão? Para que ele é usado? Para indicar a fala do personagem. Olha o que tem aqui, ó, para indicar a fala do personagem. Então, 2 pontos indicam uma fala de alguém e o travessão inicia essa fala. Olha aí, os 2 sinais em um exemplo só. Vamos voltar no vamos para o travessão para você ver? É empregado para utilizar, para indicar a fala do personagem. Por exemplo, o aluno respondeu, travessão. Esse conteúdo é fácil, ponto final. Tá bom? Então, facinho, né? Muito bom. Vamos lá. Para que serve reticências? As reticências estão aí na página 41. Reticências indicam interrupção da fala ou do pensamento. Às vezes, gente, quando a gente vai escrever um texto e a gente quer dar uma interrupção na fala do personagem, a gente vai e coloca reticências. Ó, um exemplo. Acho que não vou. Esses 3 pontinhos indicam uma pausa no pensamento ou na fala. Uma pausa, tá bom? Para que servem as aspas? Olha as aspas. Lembrando que quando você utiliza a aspa no começo, você tem que terminar com aspa também, certo? Podem ser usadas no início e no final da fala dos personagens. Por exemplo, não quero viajar, abre aspas, fecha aspas no final. Ó, abre aspas, aqui tem o Wi-Fi. E aqui eu fechei. Agora, aqui, esse exemplo, é porque o Wi-Fi é uma palavra estrangeira, não faz parte da língua portuguesa. Então, quando vocês forem colocar uma palavra estrangeira, ou seja, de outra língua no seu texto, você vai ter que colocar entre aspas, tá bom? Então, a aspas é usada no início e no final de fala de personagens e quando tiver palavras estrangeiras no texto, certo? Vamos ver. A vírgula. A vírgula, gente, vocês vão aprender sobre ela até o 3º ano do ensino médio, porque ela é um dos que a gente mais utiliza, né? Para que serve a vírgula? Ela é tão importante que tem várias situações e eu coloquei aqui em ordem. Então, ela é usada em várias situações. Vamos ver a primeira. Para que você usa? Para separar itens que formam uma série. Então, por exemplo, quando você está falando algo e você vai dar uma sequência a várias coisas que você tinha dito, você usa a vírgula. Ó, estudei português, matemática, ciências e história. Não é uma sequência de disciplinas? Português, vírgula, matemática, vírgula, ciências e história. Quando você vai falar uma sequência de algo, aqui é uma sequência de matérias, então você usa a vírgula, tá bom? Separação de vocativos. Vocês não sabem ainda o que é vocativo, mas vocativo é uma função que serve para a gente fazer um chamado. Quando você faz um chamado, você usa um vocativo, a alguém que você se dirige. Por exemplo, olha essa frase: mãe, veja que lindo o vestido. Mãe é um vocativo, é um chamamento. Você está falando mãe, então tem a vírgula, veja que lindo o vestido. Toda vez que tiver um vocativo, ou seja, um chamamento, depois do vocativo você coloca a vírgula, tá bom? Separação e explicação do restante da frase. Por exemplo, olha essa frase, ó. Vicente, vírgula, meu primo, vírgula, está chegando de viagem. Você está falando que seu primo é Vicente, não tá? Que vai chegar de viagem, então você coloca entre vírgula. Essa explicação, meu primo, é sobre Vicente, então tem que estar entre vírgula. Toda a explicação do restante da frase, ó, Vicente, vírgula, meu primo, está chegando de viagem. Aqui é a explicação de quem é Vicente, por isso está entre vírgulas, tá certo? Para que mais você usa vírgula? Indicação de datas em cabeçalhos. Exemplo, quando eu coloco no quadro a data do dia, eu vou lá e coloco Campina Grande, vírgula, 1 de julho de 2020.
que é o dia que você está assistindo a aula, né? Hoje, quarta-feira, 1º de julho, certo? Campina Grande, vírgula. Então, na indicação de datas, a vírgula, certo? Indicação de endereços, por exemplo, Travessa da Saudade, vírgula, 500 é um número. Quando você vai colocar um endereço, aí você vai e coloca a vírgula. Esses são os casos que vocês usam a vírgula. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui. Ó, então, separação de itens que formam uma série. Eu quero que você fixe bem no uso da vírgula. Então, quando você vai escrever itens de uma mesma série. Professora, como assim? Por exemplo, português, matemática, ciências não são disciplinas? São itens de uma mesma série. Então, você separa com vírgula, tá bom? Quando você vai separar vocativo, ou seja, chamamento, aqui ó, mãe, vírgula, veja que lindo vestido. Você usa a vírgula. Quando você separa uma explicação do restante da frase, Vicente, vírgula, meu primo é a explicação de quem é Vicente, por isso que está entre vírgula, tá bom? E na indicação de datas e cabeçalho, essa é mais fácil, né? Ó, a vírgula aqui. E na indicação de endereço, depois do nome da rua. Então, antes de eu começar a falar sobre esses tipos de frase, então, esses são os sinais, ó, que está aí na tua página 40, os sinais de pontuação, tá bom? Não é nada difícil, só é você assiste a aula e quando for fazer o exercício, vai lendo que você vai fixando, vai aprendendo a usar. Aí, para que você tem que saber esses sinais de pontuação? Para você escrever os seus textos, para você poder pontuar as suas frases. Por isso que o próximo assunto que eu coloquei aí, que está na página 38, esse de pontuação aqui está na 40, mas o que eu vou começar agora, está na página 38. Eu coloquei depois, porque eu achei melhor primeiro explicar a vocês os sinais, para que serve, como usa, e depois a gente olhar o tipo de frase, que é mais fácil. Gente, eu já tinha dito, lembra que frase, o que é frase? É todo enunciado com uma palavra ou mais que tem sentido. Então, eu vou explicar. Assim, quando eu chego na sala, eu faço bom dia. Essas duas palavras, bom dia, é uma frase, porque tem sentido. Então, a frase pode ser uma palavra, duas ou mais. O importante é ela ter o quê? Sentido, tá certo? Então, quando você chega e fala, oi, é uma frase, professora? Oi é uma frase. É um enunciado que tem sentido. Agora, se você chega e troca, por exemplo, você fala assim, fiz lá. Isso é uma frase? Não tem sentido. Eu troquei só a ordem das letras, tá? Então, frase, todo enunciado que pode ter uma ou mais palavras que tem sentido. E aí eu tenho vários tipos de frases. E aí você tem a declarativa, interrogativa, imperativa e exclamativa. Muito fácil. A frase declarativa é para te dar uma informação sobre algo. Por exemplo, vou estudar. É uma frase declarativa. Ela é afirmativa, que você está dizendo que vai fazer algo. Uma frase declarativa negativa. Não vou estudar. Pronto. É negativa porque tem um não. Então, a frase declarativa, ela apresenta uma informação, tá bom? Uma declaração, por isso que ela recebe esse nome. Ó a outra, frase interrogativa. Lembra que eu disse que o ponto de interrogação é usado para perguntas? Então, uma frase interrogativa é o quê? É uma pergunta. Ó, exemplo, você comprou a sobremesa? Gente, aqui tem um ponto de interrogação, porque eu esqueci de colocar. Aqui, ó, tá? Você comprou a sobremesa? É uma pergunta. Uma frase interrogativa. Desculpa que está sem um pontinho aqui. Vamos ver a próxima. Frase imperativa. Imperativa é quando ela apresenta uma ordem ou um pedido. Pode ser negativo ou afirmativo. Por exemplo, vá comprar. É uma frase imperativa, está dando uma ordem. E ela é um imperativo que afirmativa, ó. Vá comprar. Não fale com a mãe. Não fale com a mãe. Outra frase, imperativa também, só que ela é negativa, porque olha o não aqui, ó. Certo? Não fale com a mãe. Então, frases imperativas apresentam um pedido ou uma ordem, certo? Frase exclamativa. Se há um ponto de exclamação é para expressar sentimento, raiva, pensamento, então uma frase exclamativa só pode expressar a mesma coisa, sentimento de alegria, de medo, espanto. Ou exemplo, você me surpreende. Essa frase é exclamativa, porque demonstra uma surpresa. Por isso o sinal aqui, ó, de exclamação no final.
Então, esses são os tipos de frase, tá bom? Os 4 tipos que tá aí na sua página 38 e tem os exemplos aí ao lado, né? Então, cada tipo de frase serve para uma determinada assunto. Declarativa, fazer uma declaração sobre algo. Interrogativa, pergunta. Imperativa, ordem ou pedido. E exclamativa, expressa sentimentos, tá? Então, esses são os tipos de frase. Essa aula de hoje foi sobre sinal de pontuação e frase. Um assunto bem bacana. Se você teve alguma dúvida, você fala comigo no WhatsApp, tá bom? Quando você for começar a responder as questões. Eu vou postar lá no grupo, já vocês estão vendo a aula, já tá lá as páginas que é para você fazer e os exercícios, tá bom? Beijo, tô com saudade de todo mundo, tá?